Então, boa noite, né, novamente a todos. Boa noite àqueles que vão nos acompanhar aí também através do YouTube. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua participação no nosso estudo aí de Apocalipse. Então, dando sequência, né, hoje nós vamos trabalhar Apocalipse 1, capítulo 1, versículos de 9 a 20, né, se os irmãos estiverem aí com a Bíblia, eu vou colocar o texto aqui também, aí facilita também para os irmãos estarem acompanhando. Nós vamos dar andamento sempre direto agora, irmãos, como temos feito a gravação, aqueles irmãos que porventura perderam ou ficaram com alguma dúvida, os irmãos poderão voltar ali nas gravações anteriores e aí dar sequência, né? E caso ainda fique, né, alguma dúvida, os irmãos poderão também me perguntar ao final da aula. Então, seguindo, irmãos, o nosso estudo de hoje está aqui, Apocalipse capítulo 1, né? Nós vamos ler dos versículos 9 a 20. Aqui eu coloquei metade e depois a outra metade para que possamos ficar um pouco maior também a letra aqui para os irmãos acompanharem. Caso não fique bom a letra, eu vou estar lendo, né, e explicando aqui os slides também para facilitar. Então, o texto diz assim, irmãos: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, a altura do peito como uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e aos 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, viu? Já começamos aí com a série de complicações, né? O que são aí os candeeiros, o que são os anjos, né? Será que João está se referindo, né, propriamente a anjos? Nós temos também, né, algumas divergências com relação a esse texto aqui, né, propriamente a parte ali dos anjos, né? Nós vamos trabalhar isso aqui um pouquinho no final. Alguns aspectos nós já vamos ver aqui sobre a ilha, né? A ilha de Patmos, e aí a gente vê que o texto, né, já começa desenvolvendo como a gente vai caminhar no próximo capítulo, né? O que escrevem em livro, manda às 7 igrejas. Então a gente já vai ter essa sequência, né? Quando nós virarmos ali, nós já vamos ter esse desenvolvimento do direcionamento primário, né, da carta. Então vamos para nossa aula. Então, Patmos, o contexto geográfico aí e social. Eu peguei aqui, irmãos, porque às vezes a gente olha e acaba desenvolvendo aspectos do que talvez não representava a realidade da época, né? E eu sei que a gente tem vários estudos por aí, mas a gente tenta buscar aqui aspectos reais, aquilo que realmente, né, a gente tem aí como informação. Então, algumas pessoas imaginam a ilha de Patmos como um lugar completamente deserto, isolado na época dos apóstolos, sob o regime do Império Romano. Mas a verdade é que Patmos era uma ilha-prisão, utilizada pelos romanos e que representava até certo movimento naqueles dias. Evidências arqueológicas mostram que a ilha de Patmos já era habitada antes do Império Romano. Tudo indica que na ilha existiam vilarejos e até mesmo um possível templo pagão. Então,
já era, né, um lugar habitado. A diferença é que Roma transforma, né, aquele lugar e desenvolve aquele lugar lá para prisioneiros políticos, né? Então a gente precisa também analisar como era esse sentido para aquela época, né? Esse formato aí de ilha prisão. Deixa eu só colocar aqui. Então, alguns defendem que só eram mandados para a ilha de Patmos os prisioneiros mais perigosos. Nesse caso, a ilha serviria como um tipo de prisão de segurança máxima da época. No entanto, não existe base o suficiente que comprove essa condição. Então, a ideia não é essa, né? Uma prisão ali de segurança máxima, né? Tanto que a grande possibilidade, e a gente vai ver isso também no desenvolvimento aqui, é que João escreve lá, mas que posteriormente, inclusive, ele volta para Éfeso, né? Porque ele estava em Éfeso, foi preso, levado aí para a ilha de Patmos, e depois uma grande probabilidade aí dele ter voltado para Éfeso, né? E aí morreu de velhice, né? Que é o que a grande maioria aí dos estudiosos vão entrar nesse consenso. Então, outra afirmação comum é que os prisioneiros da ilha de Patmos eram submetidos a trabalhos forçados relacionados à característica rochosa da ilha. Mas também não há como comprovar isso, né? Então, seja como for, o que a gente sabe, né, é que com certeza que pessoas eram exiladas em Patmos. É isso que nós temos, né, de informação, né? Tudo que a gente vai desenvolver a partir disso se torna especulativo. E aí entra, né, também um aspecto de que alguns estudiosos vão dizer que ele teve a revelação em Patmos, mas que de repente ele escreveu em Éfeso, né? Isso aí até gera uma certa polêmica, né? Mas eu creio que pelo aspecto da carta, pela estrutura da carta, que é isso que eu estou tentando desenvolver aqui, ele escreve de Patmos mesmo, né? Lembra que eu falei porque a carta passaria, né, por algum guarda para que fosse entregue às igrejas, né? Se não fosse, né, nesse sentido, a gente não veria, né, de repente ele detalhar, falar, né, o número lá, né, como o sentido do número da besta, né, que a gente vai ver lá na frente, né, no que se referia, mas por que ele usa tantos detalhes, né? Então, ao meu entendimento, né, que é o desenvolvimento que eu vou levar aqui, há uma grande possibilidade que ele escreveu, inclusive, já de Patmos, por não saber se voltaria a Éfeso, se morreria em Patmos, então ele escreve o quanto antes para enviar ali a carta às 7 igrejas. E aí seguimos, irmãos, vamos lá, né? No período do governo de Domiciano, houve intensa perseguição aos cristãos, tal como havia sido no governo de Nero, né? E essas perseguições eram ocasionadas principalmente pela ambição do imperador em restaurar e preservar a religião romana, né? Durante esse período, houve um enorme número de mártires cristãos, né? O início ali, principalmente da igreja, né, nós vemos uma perseguição bem intensificada. Acredita-se que antes de ser levado à ilha de Patmos, João vivia em Éfeso, né, como comentei aí anteriormente. E aí, só a nível de curiosidade, né, a localização, a ilha de Patmos faz parte do arquipélago do Dodecaneso, olha aí, no Mar Egeu, na Grécia. Ela está situada aproximadamente 55 a 60 quilômetros, cerca de 35 milhas, da costa sudoeste da Ásia Menor, atual Turquia, onde ficavam as 7 igrejas, por isso a proximidade, né? E de onde ele escreve um certo tipo de facilitador para que as cartas chegassem, né, a essas igrejas. E o porquê dela ser direcionada para aquele contexto de igrejas, porque ficava ali, num certo sentido, um pouco mais próximo. O motivo do exílio, né, ele vai escrever ainda, né? João foi deportado e ele escreve isso em Apocalipse por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ou seja, pela pregação fiel do evangelho. Nós já vimos isso também acontecendo ali, como descrito aqui em outros textos. A perseguição de Domiciano era particularmente cruel contra cristãos que não se curvavam ao culto ao imperador, o que já era bem o que acontecia, né, bastante já no contexto ali do Império Romano, né? Os imperadores queriam ser vistos, né, como deuses, né, ou como senhor, né, eram considerados nesse sentido. E aí o apóstolo João inicia. E aí, irmãos, olha aqui como que a gente consegue aplicar isso já para os nossos dias, né? O apóstolo João, né, apóstolo, inicia essa sessão identificando não primariamente por seu ofício apostólico. Ele poderia ter, né? Poxa, eu sou apóstolo, então eu vou me exaltar de repente disso, né? Mas ele vai escrever como irmão vosso e companheiro. Ele vai se colocar nesse sentido, na mesma condição e nos mesmos sofrimentos, nas mesmas dificuldades da igreja, né? Então, esta auto-identificação imediata estabelece um vínculo de solidariedade
com as 7 igrejas que ele endereça, né? Ele compartilha a mesma realidade tripla de seus irmãos na fé. A tribulação, como eles estavam enfrentando, né? O sofrimento e a perseguição que a igreja enfrenta no mundo. O próprio Jesus já havia antecipado isso, né? No mundo nós teríamos aí, passaríamos por tribulação, né? Mas não deveríamos temer, né? Porque ele estaria ali conosco. O reino, como ele coloca ali também, a participação presente, nós vimos isso até na aula passada, né? No senhorio de Cristo, que já estabeleceu o seu reino espiritual. Então, em alguma medida, nós não olhamos o reino dos céus ou o reino do Senhor como uma questão futura e distante, mas nós vemos já como uma realidade presente em nossas vidas e já podemos desfrutar, inclusive, dessa realidade no tempo presente, né? E a perseverança em Jesus, né? Que é essa necessidade constante de fé e resistência fiel em meio às provações. Esta é uma síntese poderosa da experiência cristã na era entre as vindas, sofrimento no mundo, mas pertencimento no reino de Cristo e o chamado à constância nele. Essa é a vida cristã, né, irmãos? Então, o desenvolvimento de Apocalipse, como nós já tínhamos ali trabalhado, é justamente essa carta também, ao mesmo tempo, de consolo, né? Porque ao receber a carta, eles estavam lendo essas coisas. Então, ia lá o responsável da igreja, né? O líder da igreja, pegava essa carta e lia diante ali da congregação. Então, eles receberam isso, né? Com um certo tipo de consolo, porque o que João está escrevendo, ele está se compadecendo, está se colocando diante da situação deles, né? Então, ele se coloca, né? Irmão vosso e companheiro, né? Ele não está distante da igreja, apesar de estar fisicamente, mas ele está próximo aí aos seus sofrimentos. A experiência espiritual de João, né? Aí, versículos 10 a 11, ele coloca, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Aqui, em espírito, é diferente, né? A gente tem trabalhado lá Romanos, tem visto ali as cartas de Paulo, onde Paulo vai escrever o termo no Espírito, né? Então, viver no Espírito é uma coisa, né? Aqui em Espírito, né? Achei-me em Espírito é no sentido de justamente uma revelação que ele estava recebendo, né? Sobre a capacitação divina para receber a revelação. João foi transportado para uma experiência celestial onde recebeu a revelação. Como o apóstolo Paulo, né? Vai descrever lá, antes de falar do espinho na carne, ele fala, né, que foi elevado lá ele diz ao terceiro céu, viu coisas, ouviu coisas inefáveis, a qual não era digno o homem ouvir. Então, assim, essas experiências, né? E Paulo nem relata lá de fato, né, a experiência em si, mas aconteciam, né, nesse sentido, até, né, a revelação final aqui da palavra de Deus, né? Então, João relata isso, detalha isso e coloca, né, esse sentido em espírito é justamente nesse sentido de ser elevado, de ser levado para um outro contexto espiritual, né, para que pudesse revelar aquilo que estava oculto ainda, né? E hoje nós temos já a revelação no livro de Apocalipse. No dia do Senhor, aqui com grande probabilidade de ser o domingo, né? O dia de adoração e ressurreição, sugere a ligação da revelação à vida de adoração da igreja e também do próprio apóstolo João, né? Porque se a gente desenvolver aqui, ele estava no dia do Senhor, provavelmente já no âmbito de cultuar a Deus, mesmo que ali do seu jeito, na sua forma, né? Nas suas condições, e foi justamente nesse dia onde ele recebe, né, essa revelação aí espiritual. Voz como de trombeta, né? Então, um som claro, forte e autoritativo, né? Típico da manifestação da glória de Deus no Antigo Testamento. Nós vemos, né, a revelação de Deus ali no Antigo Testamento, a voz de Deus, ela é relatada também nesse sentido com uma voz de trombeta, né? Então faz referência aí direta também àquilo que acontecia no Antigo Testamento. A comissão profética, versículo 11, o que vês, escreve em livro e manda-o às 7 igrejas. E aí os destinatários primários, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então as 7 igrejas representam igrejas reais da Ásia Menor, mas também simbolizam a totalidade da Igreja de Cristo na história. Então nós vemos aqui, e até vimos já o sentido do significado do 7, né? Ele não traz tão somente a referência que a gente tinha visto de perfeição, né? Mas é um sentido de completude, né?
E nessa completude, nós podemos ver aqui ele colocando, né, as igrejas ali físicas, mas no sentido final, ela vai se referir também às igrejas, né, espalhadas pelo mundo afora em todos os tempos, aí, em todas as épocas. Então, elas representam a totalidade da igreja de Cristo na história. João é comissionado a escrever o que vê, né, mostrando que a revelação é visual e simbólica, mas ao mesmo tempo ela é real, né? Ou seja, ele precisa relatar, né? Ele precisa escrever aquilo que está ali descrito, né? Então ele está vendo algo e precisa colocar no papel, como ele faz de forma detalhada aquilo que ele está vendo. Seguindo a visão do Cristo glorificado. E aí eu coloquei aqui uma tabela, irmãos. Ficou um pouquinho pequeno ali as letras, mas eu creio que no desenvolvimento aqui eu vou lendo também, vai facilitando para a gente compreender, né, esses aspectos que João revela. Na tabela, irmãos, se tiver alguma questão de tradução, é por causa da versão que foi utilizada aqui, mas eu creio que dá para a gente acompanhar bem aí, né, os desenvolvimentos a partir da tabela que eu fiz aqui. Então, vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. A descrição de Jesus em glória é cheia de simbolismos. Então, eu separei aqui em 2 tabelas, né? Então, a primeira está aqui, né, irmãos? Deixa eu só ver se eu consigo abrir um pouco mais. Aqui vai ficar pequenininho mesmo. Então, o elemento da visão aqui, né? Nós temos aqui em cima a descrição no texto e o significado teológico. Então, aqui, né, primeiro, candeeiros de ouro, né? Ou candelabros, né? Como muitas vezes é colocado. E no texto ele está como 7 candeeiros, né? Porque está relatando ali as 7 igrejas. Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que vai facilitar, irmãos. Daí depois eu vou trabalhando aqui mesmo. Então, as 7 igrejas, né? E a igreja é a luz do mundo. Candelabro é aquela referência direta, né? Aquelas luzes, né? Que acendiam ali. Tem vários simbolismos ligando, né, o candelabro a Israel. E isso também faz muito sentido quando João relata isso, porque a igreja no Novo Testamento é o Israel de Deus. Então não há esse sentido também étnico, né, de que Israel ainda é, né, Israel é nação, mas que no Novo Testamento nós vamos entender nesse aspecto que a menina dos olhos de Deus, né? Vós sois sacerdócio real, povo, nação santa. Ele faz isso como referência à igreja de Cristo, né? Em todos os lugares. Então, nesse sentido, não é a Israel nação, né? Mas todo um povo agora de Deus. Então, nesse sentido, a igreja aí, né? Chamada a ser luz do mundo. Aí, deixa eu voltar aqui, ele coloca, né? Filho do homem, né, que está no meio dos candeeiros, que é o versículo 13, e aí um título messiânico. Nós vimos também na aula passada, né, o Cristo glorificado, na visão lá de Daniel 7,13, ele sempre vai falar, né, vi um como filho do homem, né, fazendo essa referência direta a Cristo, né, no sentido messiânico, porque ele é o Deus encarnado, né, ele veio em carne, ele veio como filho do homem no sentido da natureza humana aí, de Cristo. Aí o outro aqui, irmãos, então túnica comprida e cinto de ouro, né? Vestido até os pés com o cinto no peito. E aqui a realeza e sacerdócio, né? Colocando aí o cumprimento em Cristo daquilo que era no Antigo Testamento, né? Ele é rei e o sumo sacerdote, ou seja, o cumprimento da sua vinda, né? O cumprimento como Messias, isso também reflete na visão do Cristo aí glorificado. E aí, cabeça e cabelos brancos, né, como lã branca, como neve, versículo 14, se referindo aqui à eternidade e pureza, né, e sabedoria divina, de acordo com Daniel 7:9. Deixa eu só ver se eu consigo voltar. Aí, acho que aqui ele já vai para a próxima tabela. Isso, irmãos. Então, vamos aqui. Olhos como chama de fogo, né? Em algumas versões penetrantes, talvez na sua deve estar só chamas de fogo, né? Cristo vê tudo, juízo e santidade, né? Assim como está descrito também lá em Hebreus 4:13. Pés como bronze polido, né? Aqui está refulgente como fornalha, talvez na sua tradução um pouquinho diferente, mas referente à firmeza, juízo e glória. E os irmãos vão perceber várias
referências, né, do Antigo Testamento, principalmente o livro de Daniel. A gente vai ver várias referências do que João está escrevendo ali e onde nós podemos encontrar esses simbolismos, né? E o que eles tinham na época era o Antigo Testamento. E é isso que João vai usar como um padrão aqui de referência. Voz como muitas águas, né? Isso aqui é importante porque várias vezes João vai citar esse voz como muitas águas, lembrando do contexto de ilha, irmãos. Então, essa muitas águas ele sempre ouvia, né? Uma ilha ali, as águas batendo, né? Nesse sentido. E aí, nesse aspecto, ele vai ver essa voz mais poderosa, né? Essa voz que vai ser superior a essas águas que ele tanto ouvia lá, mas vem uma voz muito mais superior. Essa autoridade irresistível de Deus. Aqui, vamos aqui na próxima referência, as 7 estrelas nas mãos, né? Que ele coloca em sua mão, versículo 16, fazendo referência aos anjos das igrejas, né? Cristo sustenta os líderes, né? A gente vai chegar aqui na parte final, explicar, né? Por que ele destina a carta, ele fala ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja. Que anjo é esse, né? O que significa isso? A gente vai, na sequência, tentar sanar essa dúvida aí. Espada da boca, né? Uma espada afiada, versículo 16. A palavra que julga e salva, né? Aqui também as referências de espada. Depois a gente vai ver também o tempo todo a palavra falando, né, sobre isso, né? A espada, né? Como uma espada. Rosto como o sol, brilhante intensamente, versículo 16 ainda, colocando aqui a glória divina e também a sua ressurreição. Então, todo o simbolismo, irmãos, o slide ficou um pouco pequenininho, mas creio que deu para acompanhar aí, né? Então, a visão mostra Cristo vivo, glorioso, ativo no meio da igreja, não como crucificado, mas como Senhor exaltado. O que isso é importante para nós, né? A gente estabelecer e olhar essa visão do Cristo glorificado. Porque às vezes, irmãos, quando a gente vai acompanhar pregações, quando a gente vai ouvir as pessoas falando de Jesus, via de regra, as pessoas ainda falam do Jesus na sua primeira vinda, né? No Jesus humilde, no Jesus filho do carpinteiro, no Jesus que lavou os pés dos discípulos, no Jesus que acolheu as pessoas. E nesses aspectos, né, quando falamos de textos em referência a isso, ok. Agora, se a gente entender Jesus hoje, né, é esse tipo de visão que João tem. É um Cristo glorificado, não é um Cristo mais em humildade, mas é um Cristo em poder e glória. É o rei eterno, é outro desenvolvimento. E se a gente pegar em aspectos da sua vinda, né, esse Cristo que vem agora, na sua primeira vinda, ele vem para salvar. Na sua segunda vinda, ele vem para julgar, né? E é um julgamento das nações. E ele coloca isso claro, né? Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, vai ter divisão, vai ter um céu, vai ter um inferno. Então, nessa segunda vinda, é esse Cristo glorioso, né? Essa glória de Cristo, é esse poder de Cristo, é esse Cristo glorificado, é aquele que veio, morreu, veio de forma humilde, mas agora ele vem com o resplendor da sua glória. É aquele que vem todo poderoso, aquele que vem com poder e glória para julgar as nações, né? Como o texto vai dizer, ele tem as chaves ali do inferno e tudo, ou seja, ele é o Cristo todo poderoso. Então, perder isso de vista, irmãos, faz com que a gente fique, mas Jesus, né? É o Jesus que veio, encarnou, nasceu lá de Maria, filho do carpinteiro, caminhou ali com os apóstolos, fez milagres, tudo. Agora, quando nos impactamos com esse Cristo glorioso, esse Cristo glorificado, irmãos, aí a gente tem que ter a reação, né? Como a de João aqui, né? Quando vi, caí aos seus pés como morto, né? E várias referências do Antigo Testamento que colocam, né? Essa reação comum da visão da glória de Deus. Então, o impacto aqui é como se ele usa também de forma proposital termos do Antigo Testamento, né? Como ele ficou como Isaías ficou ao contemplar a glória, a santidade de Deus, como muitos ali que se depararam com a glória de Deus e de repente tiveram esse tipo de sensação. É morto, é saber da sua condição, é saber que não tem como contemplar aquilo e ficar do mesmo jeito, né? Então a visão do Cristo glorificado leva ao temor reverente. João, o discípulo amado, agora teme diante da santidade do Senhor exaltado, né? Se vê na sua condição de homem, pecador, mesmo sendo o apóstolo João, mas nessa condição ele se coloca aos pés de Cristo como morto.
seguindo, uma palavra de consolo, né? Porque apesar da grandeza, apesar do Cristo glorioso, ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, né? Então, ainda há tempo, ainda você fique tranquilo, né? Eu ainda não voltei, eu estou aqui aguardando ainda o dia em que as coisas se cumprirão. Por hora, ele está ainda revelando a João as coisas que vão acontecer. Cristo conforta com autoridade, né? Não temas, e João é lembrado de que Cristo é, né, o primeiro e o último, que é isso que ele vai se revelar ali, né, que ele é eterno, como as letras ali, né, do alfa e ômega, como vimos na semana passada também. Ele já tem o início e ele já tem o fim da história, e nós caminhamos nesse meio, mas Cristo é soberano, Deus é soberano, de começo a fim da história, né? Apocalipse já está aí, a Nova Jerusalém, Deus já está lá, e nós estamos ainda caminhando na história, né? Então, apesar de ele agir no tempo, né, nós sabemos que Deus ele é atemporal, né? Ele age no tempo, mas ele é eterno, ele é o divino, ele sabe, ele é completamente outro, né? Como nos desenvolvimentos teológicos que nós fazemos. Vivente, né? Ele morreu, mas está vivo para sempre, né? Então, pontuar isso, que não celebramos um Cristo morto, né? Um Cristo que veio, morreu e é só isso, né? Mas um Cristo que veio, morreu e ressuscitou e está à destra de Deus. É esse Cristo glorificado que nós contemplamos e celebramos. Então, detentor das chaves da morte e do inferno, né? Como está aí no texto que os irmãos leram, né? Autoridade total sobre o destino eterno. E aí cai por terra, né? Aquela ideia de que Satanás, né, é que está lá com a chave na mão, esperando o pessoal chegar no inferno para ele abrir e fechar, né? Satanás é criatura, né? A gente precisa entender isso, né? Ele não tem os atributos que Deus tem. E aí, quando a gente olha para Cristo e a sua divindade, nós vemos aqui que ele é quem é o Todo-Poderoso, ele tem as chaves da morte e do inferno, ele é quem sabe, ele é quem organiza a história. Então, a história não está seguindo um curso, né, de uma queda de braço, né, de Jesus e Satanás, mas está tão somente nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Então a gente, nesse sentido, né, também precisa contemplar a soberania de Deus, o Deus que tem o controle sobre toda a história. O propósito da revelação, versículos 19 e 20, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Isso aqui, irmãos, é a base do que a gente viu lá na primeira aula de como nós entraríamos no livro. Lembra que eu falei que às vezes a gente ia tratar de aspectos que aconteceram, que estavam acontecendo, que iriam acontecer? É isso, né? E é baseado inclusive nisso, né? Porque ele coloca aqui 3 divisões do livro, né? As coisas que viste, né? O capítulo 1, a visão de Cristo, ou seja, ele relata aquilo que ele estava vendo. As que são, que as igrejas, né, que ele vai destinar ali a carta às 7 igrejas, então estavam ali as igrejas, estavam acontecendo, e as que hão de acontecer, do capítulo 4 até o 22, o futuro escatológico. Agora, em meio a todas essas, né, se a gente pegar ali da própria igreja, eram coisas que aconteceram, né, estavam acontecendo para eles, mas coisas que acontecem também para a igreja hoje. Então, o desenvolvimento do livro do Apocalipse, ele torna-se também nesse mesmo formato para nós hoje, né? As coisas que viste, que são e as que hão de acontecer depois destas. Eu avisei, irmãos, hoje a luta aí, ó, os cachorros começaram aqui a gangue de baixo aqui dos cachorros que se pegaram com a outra. Seguindo, irmãos, as estrelas e os candeeiros, né? Versículo de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, aqui ele já explica, né? São os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aí, irmãos, vem aquela pergunta que eu coloquei lá no início, né? Vou tentar explicar aqui rapidinho e daí depois a gente vai para esse tempo nosso de conversa também. Então, quem são os anjos da igreja, né? A palavra grega, aqui eu coloquei, né, aportuguesado, mas é ângelos, né? Ângelos significa mensageiro. E em alguns momentos ela faz referência a mensageiros de Deus, né? E aí você vai ter que ver no texto se ele está se referindo a anjo ou pessoa, né? Então, as duas principais interpretações, que são essas, e vocês vão encontrar inclusive conteúdo bem elaborado sobre as duas definições, né? Anjos celestiais, responsável por representar espiritualmente a igreja diante de Deus, né? Essa é uma
das possibilidades, né? A gente vai ter aí teólogos que vão desenvolver para esses aspectos, e mensageiros humanos, como os líderes pastores das igrejas, sustentados por Cristo em sua mão direita, né? Então eu vou caminhar por essa segunda interpretação, como falei, né? A gente vai aí tentando desenvolver a partir daquilo que eu estou pegando aqui no contexto reformado, né? Até por isso que eu vou colocar aqui já a minha segunda parte. Então, mensageiro humano, líder ou pastor da igreja, posição mais comum entre os reformados. A palavra ângelos é usada na Bíblia para humanos também, especialmente pregadores ou mensageiros oficiais. Na estrutura das cartas, e é isso aqui que eu vou me basear, fica claro que a exortação é a igreja como um todo, mas começa com o responsável pela mensagem, ou seja, o líder. Ou seja, a mensagem vai para ele, ele se torna, nesse sentido, responsável, né, ali pela igreja. E até, se a gente olhar, as exortações, né, porque não faria sentido Deus, né, através de Cristo ali, colocar questões de exortação para os anjos. Se eles poderiam conversar ali diretamente, né? E o porquê dele estar escrevendo aquilo, se referindo a um anjo, né? E a gente não vê, né, em nenhum momento ali no texto bíblico algum tipo, né, de exortação ou descrito, né, ou descrevendo, ou alguém precisando escrever alguma exortação para anjo, né? Digamos assim, essa conexão celestial ela já existe, né? E ela nem precisaria aí ser passada para nós. Então, por isso, né, eu vou tender aqui para o texto se referir a anjo, né, ali nesse aspecto de mensageiro, o líder da igreja. E aí fica a pergunta, irmão, só para você pensar, depois você vai aí maquinando na cabeça, mas e daí os anjos? Será que eles estão presentes? Será que eles não estão? Será que eles participam em algum aspecto do nosso meio ainda, né? E aí, só para terminar aí com a pulguinha atrás da orelha, irmão, então existe presença de anjos nas igrejas? E aí o meu texto base aí, 1 Coríntios 11:10. Não vou me atentar aqui pelo véu na cabeça, né? Depois, se os irmãos quiserem, eu posso responder na sequência. Mas, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, ó o termo, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Quando a gente vai para esse texto aqui, esse por causa dos anjos, a gente tem ali Matthew Henry, o próprio Calvino, quando ele vai citar sobre isso, né? Eles veem aqui uma referência a anjos celestiais presentes no culto público. E olha que ponto, né, irmãos? Porque quando a gente vai pensar sobre isso, a gente fica pensando que formato de culto a gente está fazendo, né? E que reunião de irmãos para entregar um culto a Deus, onde anjos se fazem presentes para ver isso, né? Porque ele coloca ali, né? Deve a mulher por causa dos anjos, ou seja, peraí, mas por que dos anjos? Porque eles estão ali, contemplando, vendo e participando em alguma medida. Então, a ideia é que os anjos assistem e observam o culto. Depois eu vou pegar as referências, né, se os irmãos quiserem, para tentar pontuar ali, né? O de Efésios ele vai falar, né, dos poderes celestiais no sentido de se curvar para ver essa união do povo de Deus, né? E por isso a ordem de reverência do culto são importantes. Então, irmãos, isso aqui deveria levar, né, a gente a refletir que tipo de louvor a gente está cantando, que tipo de prestar atenção a gente está tendo ali no âmbito do culto, que tipo de entrega de culto que a gente está colocando, né, diante de Deus, onde até anjos se fazem presentes nesse contexto. E aí, nossa conclusão do todo, Cristo glorificado é Senhor da história, ele reina agora e sustenta a sua igreja. A igreja é luz no mundo, mesmo em tempos de perseguição, né? Por isso que ele coloca ali do candelabro. O servo fiel pode ser exilado, mas nunca está fora do alcance da glória de Deus. Nós vemos que apesar da maquinação humana, né, para tentar calar João, nós vemos que Deus abre um novo formato, abre, digamos assim, uma portinha ali do céu, eleva João para mostrar para ele coisas que, mesmo preso, mesmo em condições adversas, ele seria ali contemplado nesse sentido para ter essa revelação da parte de Deus. O culto no dia do Senhor é de extrema importância, nós vemos aqui, inclusive, né, o que acontece com João é no dia do Senhor, né, aqui no domingo. A visão de Cristo leva ao temor reverente e à adoração, né? Ele cai como morto e nós devemos, né, sempre contemplar
essa visão do Cristo glorificado, porque é esse Cristo glorificado que está nos céus, né? E os líderes da igreja estão nas mãos de Cristo. Ele os sustenta e também responsabiliza, irmãos. Então, a quem muito é dado, muito é também cobrado. Então, nesse sentido, irmãos, misericórdia, né? Orem por mim. As coisas tem um grau, né, maior nesse sentido.